Olá amigos, amantes, admiradores do esporte classe A do Brasil, do esporte crioulo, que é o laço comprido. Eu, Leandro Machado, trago novamente para vocês histórias de laço, um oferecimento hoje das selarias Gellen, do Newton Gellen, artigos de couro em geral, é com as selarias Gellen. Os caminhos de histórias de laço me trazem hoje a cidade de Toledo, a casa desses dois amigos, a casa desses meus companheiros de entidade tradicionalista, para contar um pouco da vivência deste pai e deste filho no mundo do rodeio crioulo. São em torno de 44 anos de história do seu José Rodrigues, do Noronha e do Alessandro. Companheiros de laço de hoje, de passado e que serão companheiros certamente por muito tempo no futuro. Obrigado, Noronha, por me receber aqui. Obrigado, Alessandro. É uma satisfação para nós, Histórias de Laço, poder contar um pouco da vivência, do que vocês passaram, de como iniciaram e de como é o rodeio para vocês do rodeio crioulo. Vou começar conversando com o Noronha. Noronha, são 44 anos, pelo pouco que a gente conversou antes, dedicado ao laço. Me conta um pouco, nos conta um pouco como foi teu início, como começou, onde começou, pra gente saber um pouco da tua história. Por quê? Porque a história do presente do laço comprido tá muito fácil hoje de todo mundo ver, tá na mídia, nas redes sociais, tá em rodeios ao vivo, mas há 44 anos atrás era diferente. Conta um pouco pra gente aí. Boa tarde, Leandro, é satisfação estar recebendo você aqui na minha casa. E a história é longa. Laço, eu ouvi falar quando eu era piazinho ainda. Aí tinha uns amigos meus lá em Campos Borges ainda. Eram os parentes do seu Flávio Camargo aqui de Matelândia. E eu via eles saírem pro rodeio assim, e aquilo me entusiasmava muito. E bastante emocionado. E a gente não tinha as condições. E laço mesmo eu não só tive depois de homem. Quando era piá, então a gente ia no mato e tinha umas árvores de timbó. E os cipós cresciam e a gente arrebentava aquele cipó e torcia e fazia argola. Daquilo a gente fazia o laço. E aquilo eu treinava. Meu pai veio do Rio Grande em 1973 para Laranjeiras. Chegando em Laranjeiras numa quarta-feira, num sábado à tarde foi, e a minha mãe falou que os meus vizinhos, a família Pinto, treinavam todos os sábados. E eu tinha um cavalo lá mais ou menos, meu pai tinha trazido junto, e eu fui lá assistir. Aí eu assisti eles treinar e tal. Quando terminou o treino, eles faziam um bolão. Aí eu pedi se eu podia participar do bolão. Aí imagina, eu nunca tinha laçado, né? Aí eu fui lá e corri atrás da vaca lá e bolhei. Tá. Quando foi na segunda-feira, para surpresa minha, uma das matriarcas, a mulher do finado Pedro Pinto, chamava-se Dona Jula, foi na minha casa, na casa da minha mãe, entregou um lenço que era o uniforme da equipe naquela época, era o lenço. Então esse aqui o lenço é pro Zezinho, me chamavam de Zezinho, e para ele continuar treinando com nós lá. Muito bem. No treino seguinte, que foi na semana seguinte, a gente foi treinar, a gente jogava 3 cordas. Para minha felicidade, das 3 cordas eu fiz as 3 no treino. E daquele dia em diante fiquei por conta deles, né? Então eles me levavam para toda parte. Naquela época as dificuldades eram grandes, mas como a gente morava perto, aonde eles iam, eles me levavam junto. A família Pinto foi que me encaminhou no tiro de laço. Então é uma oportunidade
Hoje tem os rodeios onde faz a classificatória das entidades. Naquela época disputava entidade contra entidade. E a oportunidade, nós ficamos uma semana toda laçando em Guarapuava. Cada equipe era de 10 laçadores. Como esse pessoal da família Pinto lá, eles só tinham 9 integrantes, me chamaram, eu que era vizinho, como se fosse um integrante da família. E eles levavam, cada CTG levava uma carga de boi, 10 boi, que eram 10 laçador, e levavam e colocavam no parque de exposição em Guarapuava. Nós ficamos uma semana. Naquela época eu estava estudando, fazendo o ginásio, então eles laçavam durante o dia, à tarde eles pegavam e me traziam de volta para Laranjeiras, no outro dia pegavam e me levavam novamente laçar. E assim foi. E assim foi uma época, quando eu comecei a trabalhar no banco, eu trabalhei 2, 3 anos no banco, eu dei uma paradinha, quando saí do banco voltei novamente a laçar. Aí, uma coisa bem interessante assim, eu escutei ouvi uma entrevista do Timotinho, e dizendo que o pai dele iniciou os rodeios em Guaraniaçu. De fato, é verdade, tudo que ele falou, é evidente, não dá para duvidar do Timotinho, é uma pessoa muito séria. E o primeiro rodeio que aconteceu em Guaraniaçu foi no campo de futebol. Colocaram uma mangueira perto de uma goleira, onde recolhia o gado. E no final da mangueira, lá o laço era tirado, não como hoje, né? Que tem o brete, o boi é tirado lá, o laço é tirado lá no brete. Naquela época, a gente laçava o boi, chinchava no fundo da pista e chegava o peão lá com um burro, com um gancho amarrado na chincha e tirava o laço. Tive a felicidade que naquele rodeio eu ganhei o individual. É uma coisa que me marcou bastante. E daquele rodeio foi o pontapé inicial para que saísse a pista de Guaraniaçu. CTG Porteiro do Paraná, o embrião dele foi lá dentro do estádio de futebol. Você morou no Rio Grande do Sul e lá laçou também. Hoje de manhã conversávamos, assisti alguns vídeos de lá laçando. De lá pra cá, a gente vê essa mudança no laço, mudança em regulamento. Mas no vídeo que eu vi era uma cancha extremamente larga, um laço extremamente grosso e uma boiada que não corria alinhada e todo mundo, a maioria pelo menos, saía laçando na direção contrária, no lado contrário do brete pra já fazer a laçada no corta-arrasto. Conta como era esse tempo, Noronha, as dificuldades, como era a sensação nesse tempo inicial comparado com o tempo de hoje. Na realidade, né, naquela época não existia laço chumbado, né? Hoje o laço se profissionalizou muito. Então naquela época os laços eram os laços grossos, puro couro, os laços fortes, pouco peso. Então naquela aquilo você observou ali que a gente laçava no contrarrasto e não havia outro jeito de laçar, não fosse contrarrasto. Você chegava perto do boi e cortava o rastro e laçava, porque o laço não tinha peso. Se qualquer ventinho você não conseguia manobrar ele. Hoje o laço tão profissionalizado, é uma coisa fantástica, né? Naquela época, voltando um pouquinho atrás, eu vim em 73 do Rio Grande do Sul para o Paraná. Fiquei 12 anos no Paraná e voltei para o Rio Grande do Sul. Uma época boa, inclusive a gente participou da inauguração daquela pista lá e de várias outras pistas também. Uma época muito boa em que eu mais me destaquei. Naquela época a gente não dava importância para prêmios, o prêmio era troféu. Mas mesmo assim a gente era requisitado pelos laçadores para a gente participar com eles, porque a gente tinha uma certa habilidade que naquela época as pessoas não tinham, né? Então na época era assim, as pessoas até se propunham a pagar a gente para laçar. Não era o caso, porque não era o objetivo, né? Não tinha o porquê. Tá, e falando um pouco, Alessandro, contigo agora, teu pai já emocionado no começo da entrevista. E tu estavas emocionado antes, já contando um pouco da história do teu pai. É uma história que pouca gente conhece. Vocês já representaram o Paraná como dupla de pai e filho.
em Santiago, no Rio Grande do Sul. Conta pra mim, assim, como foi então o teu começo e o valor do incentivo do teu pai na tua carreira de laçador, assim. Hoje um hobby, mas já foram premiados várias vezes. Mas conta pra mim esse incentivo, assim, o valor que teve pra ti, assim. Antes de mais nada, boa tarde, Leandro. Obrigado pela entrevista. É um orgulho muito grande. Você citou antes, nas nossas conversas informais, um exemplo de muita gente que laça com pai, com filho, com avô, com neto. E não existe coisa melhor na vida de você poder compartilhar esses momentos com a tua família. Porque ele é um hobby, sabe? No dia a dia a gente já passa muitas coisas difíceis e no final de semana a gente quer se divertir. E o laço nada mais é que um lazer. Nada melhor do que eu ter o meu lazer com o meu pai, com a minha esposa, com a minha mãe, com meus irmãos e tudo mais. E eu comecei a laçar por uma obra, digamos, do acaso, porque eu tinha todo incentivo em casa. Eu sempre ia em rodeio com meu pai no Rio Grande do Sul. Lá era a forma da gente ir no rodeio era diferente do que tem hoje. Por exemplo, eu e meu irmão, a gente ia em cima da boiadeira do caminhão. Tinha um lugar lá que eu odiava passar porque era na frente de um cemitério e dizia a história que era assombrado o cemitério e os adultos pegavam e começavam a assombrar nós lá. Era uma choradeira danada. Só que quando a gente passava aquilo lá, virava uma alegria enorme. A gente não via a hora de voltar naquilo lá, sabe? Então aquilo formou a base de você entender assim como é bom você ter um grupo. Como um grupo que eu falo assim, o CTG sempre foi muito forte. E isso indiretamente cria em você, quando criança, quando você vive isso, né? Ele te dá uma base de você entender de que você nada mais é do que mais um. E você precisa somar. E esse pessoal que a gente conviveu lá no Rio Grande do Sul, eles ensinaram muito isso para nós. Tanto que quando a gente nunca teve um rodeio que a gente não chegou no domingo, o que sobrava do rodeio, do rancho, né, que existe até hoje, a gente se reunia no domingo à noite, todas as famílias, para fazer um carreteiro, em comemoração ao rodeio. Não era o prêmio, era ao rodeio, porque todos sentiam alegria de ter ido pro rodeio, de ter laçado, de ter se divertido. Eu mesmo, na época que eu era criança, eu tinha medo de andar a cavalo. Puxar um cavalo, então, para mim era um terror, porque eu achava que o cavalo ia passar em cima de mim. Só que indiretamente essas outras questões de união e de grupo que existia entre nós, isso ficou comigo. E claro que existia grande porcentagem daquilo que meu pai fez, de todas as dificuldades que ele teve, que ele contou em relação a laçar. Porque hoje você quer um laço, você vai ali, fala com um amigo, ele te arruma um laço, você arruma um cavalo, você arruma um lugar para treinar. Imagina isso há 40 anos atrás. E eu comecei a laçar porque um dia meu pai chegou aqui, estava numa condição um pouquinho melhor, falou assim, comprei um cavalo. Daí ele chegou pro meu irmão mais velho, você quer? Meu irmão falou, não quero. Falou pro meu outro irmão, né, eu não quero cavalo. Aí chegou minha irmã, falou a mais nova, falou assim, eu quero cavalo. Daí eu olhei assim e falei assim, mas tá errado isso aí. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu quero esse cavalo. E daí eu comecei a ir junto, a andar e tudo mais. E no primeiro rodeio que ele me levou foi lá em Diamante do Sul. E em 90 e... eu não lembro ao certo ano, mas faz tempo, sei disso. Mas era um rodeio assim que o gado era todo do Paulo Pinto, que era muito amigo do meu pai. Eles traziam, uma coisa que marcou muito, eles trouxeram o gado todo pro rodeio tropeando. Não usaram praticamente nenhum caminhão. Eu lembro, descia pelo lado da pista lá de Diamante do Sul, abria uma mangueira, aquele gado todo entrando, e aquilo uma coisa começou a me marcar. E eu, naquilo, sabe, eu olhei assim, as primeiras armadas, dá vontade de entrar no açude para dar uma esfriada, né, porque eu tava meio nervoso. E, sabe, um negócio assim, eu falei, nossa, mas isso é muito legal. Falei, eu nunca tinha experimentado algo tão diferente assim. Eu sempre gostei de jogar bola, de fazer outras coisas, mas eu não tinha sentido uma emoção tão grande quanto aquela. E principalmente o fato de que você passa um final de semana inteiro do lado do teu pai, do lado de pessoas que, graças a Deus, dentro do rodeio, hoje ainda temos bastante gente assim, e na época tinha muito mais, pessoas de exemplo para nós, humildes, com o cavalo que podia estar lá, não era o cavalo que queria estar. Muita gente
com, sabe, o cavalo mais humilde possível que tinha lá, mas estava lá com vontade de laçar. O laço, igual o pai falou, a gente tinha o laço que podia ter. Hoje você escolhe o tipo de laço. E graças a Deus não me faltou nada, mas era muito legal ver pessoas que hoje você fala assim para mim, olha, você viu um Timotinho, você viu um Getúlio, o João Paulo Melo, que eu falei antes para você, que era um exemplo em termos de laço pai e filho, ele e o pai dele, foram um exemplo para nossa região. Os mais antigos vão saber disso. Aí você via o pai do Timotinho laçando, o pai do Getúlio, sabe? Eram coisas que marcaram muito e que isso me deram um sentido muito maior de continuar laçando. Claro que a parceria com meu pai hoje é o que me faz ir, além de ter vontade de laçar, do hobby, do prazer de acertar uma armada. Claro que a gente acerta lá de vez em quando, né? Mas o prazer de você estar numa cancha, chamar você, vem Alessandro e Noronha, ou vem Noronha e Alessandro, sabe? Isso pra mim não tem preço, porque isso que eu quero, aquilo que meu pai mostrou pra mim, é aquilo que a gente tem como exemplo para mostrar pro meu filho. Pra ti, assim, Noronha, porque vamos dizer, um lendário, um Chiru, já passou da fase Chiru, já um veterano de laço, a mesma emoção, assim, pra laçar com o filho? Cada dia maior, né? Cada dia maior. E o que me incentiva, assim, nós estávamos falando, né, Leandro? E a gente, nessa camperiada aí, de 44 anos aí, saber que nós, dos pioneiros do Paraná hoje, que eu conheço, que eu conheci, que eu sei, nós estamos em 3 ainda laçando. Eu, o Seu Miro e o Alaur Teixeira. Eu não recordo de outras pessoas que eram daquela época que ainda continuam laçando. Ainda existem algumas pessoas, há pouco tempo morreu o tio Horácio Cortes, né, que foi uma marca do laço comprido, os homens mais laçador que eu já lacei com ele, com 70 e poucos anos. Ele gostava de tomar umas canhas, mas no sábado, quando ele estava ação, era um homem imbatível no laço. Isso aí foi um prazer, né? E hoje nós estamos 3 ainda aí na lida, eu, o Seu Miro e o Alaur Teixeira. E tem uma satisfação também que a gente pôde representar o Paraná em 2002, para você ter uma ideia. O Paraná foi campeão geral do Encontro Nacional. Até tem o troféu que acho que deve estar aparecendo aqui em cima. A gente teve a satisfação de integrar aquela seleção lá. Eu com o Adilson Ramos, que é lá de São Mateus do Sul, nós tivemos a felicidade de ser campeão brasileiro de dupla. Além do que representamos com o Alessandro, em 2004 nós representamos a seleção paranaense como pai e filho também. Ficamos em 3º lugar em Santiago do Boqueirão. E no Paraná nós representamos a região aqui em 3 encontros da região com o pai e filho. Além que eu já fui mais uma vez, representei a seleção nos 10 homens. Fui eu e o Ives Rivo, sou o único que fizemos 9 armadas. Perdi a última armada, que era fechar as 10, eu perdi em Irati, porque deu um probleminha, o boi me escapou no 100 metros, lacei o boi, mas foi anulada a minha armada. Então, quer dizer, a gente tem uma certa história aqui. Premiação grande, assim, a gente nunca foi, era de outra época, né? Então, as coisas foram se profissionalizando, foi envolvendo mais dinheiro, premiação grande. Isso aí a gente nunca participou. Mas tem aquela satisfação, assim, da raiz, do tradicionalismo da raiz, de você ir lá disputar de igual para igual com as pessoas, não pelo prêmio, não pelo valor do prêmio, sim, mas pelo prazer de você estar nas disputas. Que foi o caso que o Alessandro falou no Rio Grande do Sul. Eu tive a melhor época minha foi lá, numa temporada, em 10 rodeios, a gente conseguiu chegar na final dos 10 e ganhou 5. Isso aí foi uma marca bem grande, né? Numa época, Noronha, foi numa época que a gente sabe das dificuldades, onde hoje a gente vai no rodeio, por exemplo, de 5 armadas, a gente vai com 60, 70 individuais, no domingo disputar uma final.
E antigamente 5 armadas, às vezes você não chegava com um, porque a dificuldade do equipamento que você usava, do laço, dificuldade de pista, dificuldade de gado aumentava, né? Então aqueles que conseguiram fazer história no passado, com certeza essa história não é apagada. E a história presente é uma, a história que foi escrita no passado lembra de grandes nomes, lembra do seu Alaoro, como o senhor citou, lembra do seu Miro, o senhor citou antes o seu Santelmo, né? De grandes e grandes nomes, e de nomes que também ficaram nos bastidores, que não se tornaram grandes nomes, mas eram grandes pessoas e grandes laçadores. Como no começo da entrevista o senhor citou, o Buiú citou também, o Buiú, acho que talvez um paranaense mais conhecido entre todos os tempos, né? Citou que fazia seus laços de batata, do ramo de batata, o senhor fazia de cipó. Conta mais experiência pra gente dessa parte, porque eu te peço, porque pra gente que é de hoje não tem esse conhecimento do passado, e pra gente valorizar o passado, queria um pouquinho mais dessa história, do material que o senhor usava para poder laçar. Na realidade, daí a gente começou, engraçado, né, que a gente começou tirando o cipó no mato, que tinha aquelas árvores de timbó que eram bem altas, os cipós davam bem compridos, então dava uma corda bem legal até. Então a gente laçava porco, laçava os cabritos lá no piquete, né, daí a gente evoluiu, daí de repente o finado meu pai comprava essas cordas de sisal para fazer as regeiras, as guias para os boi. E aí eu colocava uma argola na ponta e laçava. Então eu vivia treinando. Eu treinava lá, laçava o porco no canto da mangueira lá, passava um cachorro, eu laçava. Então não tinha outra coisa para fazer, era no interior, né? Então você treinava ali, laçava a galinha, passava ali, você laçava. Então aquela coisa assim, a gente foi pegando gosto por aquilo. E quando a gente teve a oportunidade, a gente foi firme, né? Então já tinha uma base, a gente, não é que a gente começou, se for por um acaso, a gente tinha uma base boa. Isso aí foi muito marcante, né? Então, mas as coisas eram muito difíceis, muito difíceis. Imagina, eu tenho que contar um episódio, em 1974, num domingo de Páscoa, um fim de semana, na sexta-feira santa nós estávamos no centro da cidade lá, e chegou um dos filhos lá do seu Pedro Pinto de Oliveira e me convidou, me intimou, porque no outro dia de madrugada nós iríamos no rodeio em Lagoa Vermelha. Você imagina, Leandro, de Rural Willis, nós saímos às 4 horas da manhã de Laranjeiras, bater às 6 horas da tarde, lá em Lagoa Vermelha, para laçar no domingo e depois voltar. Quer dizer, são assim, epopeias, são coisas assim que são histórias de laço que a gente passou, poucas pessoas tiveram a oportunidade de passar, né? Hoje as coisas são bem profissionalizadas, as coisas tudo mais organizada, tem mais laço, então é uma coisa bem fantástica. Contávamos antes, Noronha, da parte do material usado para o laço, você fazia laço de cipó. O Buiú contou na entrevista dele, há 2 programas atrás, que fazia dos ramos da batata. Essa dificuldade, esse material que você usava para fazer, para treinar, para adquirir o teu conhecimento do laço. Conta pra gente como era, como você fazia, como você treinava. Conta essa rotina de bem antigamente pra gente. Que a gente, as coisas foram evoluindo, né? A gente morava bem no interior mesmo, não tinha o que fazer, era ficar em casa a semana toda, no final de semana, né? Aí depois eu passei do laço de cipó, parece uma piada, né? Mas isso aí é pura realidade. Já não tem documentário para provar isso aí, mas tem o testemunho da gente, né? Então a gente passou para a corda de sisal. Aí
Aí foi indo assim, descobri que colocasse uma argola de ferro na ponta da corda de sisal, ficava melhor. Então aí comecei a treinar, aí laçava porco, galinha, os boi no potreiro, os boi quando ia reunir os boi para pôr na canga, em vez de eu ir lá pegar tratar eles, eu atropelava eles e laçava, né? Aí as cordas começavam a ficar muito velhas, muito sovadas, o que a gente fazia lá e molhava ela, ficava pesadinha, né? Aí tá. E as coisas foram assim. Aí partiu, depois quando a gente teve a oportunidade de começar a laçar, tinha uma base boa, né? Então a gente começou a ter um laço de couro, né? Já é diferente, né? Só que não se compara. Hoje você pega um laço aí, antigamente se usava um laço chumbado inteiro, hoje já é só 8 metros, para as rolhas ficar mais firminha. As coisas foram todas evoluindo. Outra coisa, a cavalo também. Cavalo, aquilo que o Alessandro falou, não era aquilo que a gente queria, aquilo que a gente podia. Então hoje a gente já vem preparando, um cavalo não dá certo, a gente pega outro. Naquele tempo não tinha essa história, né? Você tinha que laçar na habilidade, né? Então as coisas vão evoluindo e vão continuar evoluindo, né? Não tem outra forma. Então, feliz da gente que pôde viver essa época, né? E testemunhar essa época e tá hoje, isso aqui que você está fazendo aqui é um registro, talvez para muitos e muitos anos. Isso aqui vai ficar registrado, as pessoas vão ficar vendo e saber que as coisas não aconteceram de um dia para o outro, elas vieram evoluindo. Isso aí para mim é uma satisfação muito grande, né? E aquela história que a gente pôde disputar muitos troféus, não prêmio, né? Troféus, porque naquela época não se dava, nem tinha valores monetários envolvidos, era mais troféu. E essa era a maior satisfação da gente, chegar no final da tarde de domingo e ter ganho o rodeio lá, sei lá, sendo o campeão individual, sendo campeão em duplo, ou da própria equipe, né? Tive prazer de ter vivenciado, muito boa, ser sempre notado, sempre não é uma pretensão, não é um orgulho disso, mas é uma satisfação de você poder estar sempre nas cabeças disputando essa premiação singela que era, mas com muito amor, né? Eu sempre pergunto, e talvez agora eu coloque os dois numa saia justa. Quem foi, Noronha, pra ti, o melhor laçador que tu viu laçar? E quem foi pra ti, Alessandro, o melhor laçador que tu viu laçar? Posso responder antes? Pode. Eu já vi grandes laçadores. Grandes, eu respeito muito, admiro uma pessoa, Buiú, Timotinho. Mas é a mesma coisa que a gente dizer assim, quem foi o melhor jogador do mundo? Então tudo há a sua época. O primeiro grande laçador que eu vi não é porque é sangue do meu sangue, mas o primeiro grande laçador que eu vi foi meu pai. E sim, eu falo pra vocês, um rodeio inesquecível. E os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, os amigos do meu pai que estiveram junto, eles não vão me deixar mentir. Um rodeio no Serrano do Combate, que é um local histórico da Revolução do Rio Grande do Sul de 1932, que a gente tinha o prazer de ir lá só para passar a ver o cemitério, porque ele era histórico mesmo em relação à história do Rio Grande do Sul. Porque uma coisa que, mudando um pouquinho só, o Timotinho falou, não sei se, acho que foi o Timotinho que falou que gaúchos somos nós, que nasceu no Rio Grande do Sul é rio-grandense. Nós cultivamos a tradição e para nós era um prazer passar naquele lugar. E aquele rodeio foi histórico para nós porque existiam, se eu não me engano, na época, 6 prêmios no rodeio. Dos 6, meu pai ganhou 5. E levou 4, porque eles acharam que ele tinha ganhado demais e não quiseram entregar. E ele lembra que era uma ovelha, uma novilha e um basto, e o outro prêmio acho que era um laço. Daí a novilha, sabe, a gente ficou tão faceiro porque na época o costume de prêmio era troféu. De vez em quando dava uma novilha, uma ovelha e tal. No domingo de tardezinha a gente pegou, nós carregamos a novilha no caminhão e chegamos na cidade lá, tinha um amigo nosso, um participante do CTG, tinha um cavalo que era bom de cincha.
pegamos os laços, eram meio finos, igual nós contamos, sabe? Dedos troncados. Os dedos troncados, mais ou menos, né? E eu acho que tinha sido os dois ainda, mesmo. Largamos a novilha no meio da cidade, cinchamos ela lá e fizemos uma festa. Eu acho que esse foi um rodeio inesquecível pra mim. E eu diria pra vocês, o primeiro grande laçador que eu vi, eu tenho orgulho de dizer, foi meu pai. Por tudo aquilo que eu vi quando criança. Eu gostava de ir no rodeio, eu tinha medo de laçar, mas eu gostava de ir. E eu via, a gente sabia, uma coisa era certa. A gente ia chegar no rodeio, a equipe o nome do CTG lá era os Tauras do Iupacá, dificilmente ia chegar nas cabeças. Mas eu sabia que meu pai ia chegar. Naquele ano lá, eu lembro que ele ao final do ano, ele esteve representando a nossa região lá, a 19ª, com grandes nomes do laço daquela região. Acho que o pai vai lembrar melhor do que eu, mas era o Edio Lama, os da Rosa, João da Rosa, o João Carlos, o José Carlos, que é o berço de um dos maiores laçadores do Rio Grande do Sul, de Bombana, um dos maiores laçadores do Rio Grande do Sul. Não nessa época agora, porque já tudo tem sua época, né? Tudo tem seu tempo, né, Leandro? Hoje nós temos aqui no Paraná outros grandes laçadores que vieram a se juntar, por exemplo, outros grandes laçadores que conheci, Timotinho, Buiú. Aí nessa época você não ouvia falar, mas agora surgiu o Eduardo Volmer, o Gabriel Machado surgiu um pouco antes. Eu tive o prazer de ir no encontro de seleções com o meu pai em Mandirituba. O Gabriel Machado era guri, um figura. Um bom guri de laço. Um grande guri, não só de laço, um grande guri, porque a gente saiu, nós embarcamos, nós deixamos o carro em Cascavel, veio o ônibus de Catanduas buscar nós. Nós saímos de Cascavel até Mandirituba dando risada do Gabriel Machado, porque ele ficava lá no fundo do ônibus animando nós. Então, essas coisas, esses são os grandes laçadores que eu falo. Não grandes vencedores, grandes laçadores. São pessoas que não surgiram do nada no laço. Hoje, aquilo que você perguntou ao meu pai, como é que era o início, fazer um laço de cipó? Hoje, estruturalmente, está muito mais fácil. Claro que laço, existe treinamento, mas existe aquela porcentagem de habilidade, e que é o que faz a diferença, entendeu? Então, assim, a grande oportunidade que eu tive foi primeiro meu pai. Posteriormente eu vi, claro, aqui no Paraná, uma equipe que foi histórica, dentre deles lá do CTG, foi em Guaraniaçu. Eles tinham uma grande equipe lá. Eu lembro da mais velha, o pai vai me corrigir melhor, mas era o Saul, o Mário, o Pedro Pilate. Quem que eram os outros? Outra época, né? Mas era diferente. E aí começou a vindo. Daí veio os piá. Aí começou a surgir o Timotinho, o Getúlio. Aí veio outra pesada que a gente sim, que foi passando. E veio uma outra equipe que, sim, que me marca muito, foi do nosso CTG, que foi uma das melhores equipes. E se você for analisar, foi uma das mais humildes que já existiu, porque ninguém nunca apostava neles, mas no final eles sempre chegavam. Como por exemplo no rodeio Catanduas, que de 30 armada, o seu Adão Camelo, o Nelson, o Célio Dalmina, o Luiz Colasso e o Vicente Barros fizeram 29 armadas. Eles ganharam com uma diferença para o segundo lugar, se eu não me engano, na época de 4 a 5 armadas. Então não foi algo assim, o gado era muito bom. É que a equipe deles era muito boa. Foi outra equipe que marcou muito. Um grande laçador que eu conheci, humildemente, em todas as questões que eu falo para você, Leandro, e que infelizmente hoje não está conosco, é seu finado Adão Camelo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em vários encontros, fazendo as inscrições. E quando eu falo para você que eu tive o prazer, nós passamos no mínimo 3 a 4 dias trabalhando. Mas eu nunca vi uma pessoa ser tão organizada, ter uma conjectura de opiniões tão grande quanto ele e ser tão laçador. O seu Adão Camelo foi um grande laçador que eu considero hoje, eu colocaria no nível de todos esses feras que eu citei para você. Para que fique registrado, finado Adão Camelo, ex-coordenador da 10ª Região Tradicionalista, e unanimidade entre todos os tradicionalistas da 10ª Região que conviveram com o seu finado Adão Camelo, que era não só um grande laçador, mas uma pessoa excepcional, e que infelizmente nos deixou há alguns anos, e faz muita falta, como faz falta pessoas
como era da índole e da grandeza de senhor Adão Camilo. Noronha, pra ti, melhor laçador? Ó, em habilidade, habilidoso pra mim, eu acho que o Buiú foi quase insuperável. Tem grandes laçadores, Taia de Árvores, esses caras ganharam tudo na vida. Mas o Buiú foi um cara habilidoso. Ele podia até não ter ganho tudo, talvez por falta de condições, alguma coisa. Mas o Buiú é um dos caras mais habilidosos que eu já vi laçar até hoje. Ele é fantástico, ele é um bom cavaleiro, ele é um showman. É showman dos rodeios. É um cara. Tem vários, não dá pra. Tem um monte de gente, você não pode. Pra você dizer, você tira hoje 10 laçadores aqui do Paraná, que você diz que é o melhor, mas eu digo que o Buiú é o melhor porque é a diversão. Um cara divertido, o cara que vai lá, fazia as palhaçadas dele, pulava do cavalo, não sei. Então ele por isso, e habilidoso. Um cara extremamente habilidoso, o Buiú. É o Buiú, né? Ele tem um carisma enorme. É o Buiú. Se você falar em Buiú do rodeio, por mais que existam outros, Buiú. São todos do mesmo nível. Eu acho que tem 20 laçadores aí no Paraná. E fora o pessoal do Rio Grande do Sul, que são muito laçador, do Mato Grosso. Mas eu acho que o Buiú seria uma marca assim, que podia ilustrar todos os bons laçadores. Estamos quase chegando ao final desse agradabilíssimo bate-papo com o Noronha, com o Alessandro. Eu sempre pergunto um sonho. Conte pra mim um sonho, Alessandro. Conte pra mim um sonho, Noronha, se existe. Eu imagino que exista um. Talvez o mesmo. Eu imagino que exista um porque é um sonho parecido com o que eu tenho. Mas me conte de vocês, assim, se... De minha parte, eu estou realizado, né? Não tenho assim mais uma grande ambição. Eu continuar participando dos rodeios, é meu sonho, poder ter mais um pouco de saúde e continuar participando dos rodeios por mais alguns anos aí, e se divertindo. E não tenho assim a ambição mesmo de ganhar prêmio, alguma coisa. Não tem. A ambição o sonho é participar com os amigos e continuar a amizade que a gente cultivou. Que você imagina em 44 anos, Leandro, quantas pessoas já passaram na pista a gente vendo eles laçar. Então é incalculável. Então conheço gente que mora lá no Belém do Pará, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Então isso aí pra mim, eu estou realizado. Não tenho que dizer assim que teria um sonho. Se eu tivesse que numerar, não. E pra ti, Alessandro? Eu tenho um que é claro, né? É laçar com meu filho. Ele tá no caminho. Laçar com meu pai, com meu filho, eu acho que vai ser uma coisa assim, que vai ser fantástico. Esse que eu imaginei, os três juntos. Pra mim vai ser fantástico. Eu sei que vou realizar. Então é algo que a gente vai chegar lá. É aquilo que eu falei para você antes, em relação a mostrar para nós. Hoje eu vejo o rodeio, é claro que ele, para certas pessoas, ele é muito profissional. Não critico, eu acho que é uma escolha de cada um, né, Leandro? Mas eu vejo o rodeio para nós como uma diversão. É claro que é muito bom laçar bem, é excelente laçar bem. Mas ele é muito melhor você levar a tua família para lá e saber que está naquilo que a gente sempre fala, que é o esporte da família. Certo? Então quando a gente fala que é o esporte da família, não é o fato de você ir lá e competir como se fosse o melhor. É você ir com os melhores e competir. Você levar teu filho, você levar teu pai, você levar a minha mãe, a minha mulher, você levar toda a sua família. Isso não vai ter preço que vai se pagar. Porque quando você tem a dificuldade, você usufrui daquilo que pode. Quando você está numa certa situação, você tem uma série de coisas para usufruir e você pode levar várias pessoas com você. Isso é o que mais satisfaz para nós. Para mim, em especial, meu sonho é esse. É laçar com meu pai e com meu filho ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, igual meu pai falou, a gente já passou muita coisa. A gente já foi em muitos rodeios com dificuldade. A gente já foi em rodeio que a gente dormiu. Uma vez nós fomos com o Borba, tava tão frio que nós tínhamos que se abraçar os dois, de tão frio que a gente tava passando. E durante o dia 40 graus. Aí você vai falar assim, pô, mas
É engraçado, mas é uma coisa que ocorreu. Ou como você ir num rodeio, chegar no rodeio dá tudo errado. Aí você chega na hora de laçar, dá tudo certo. Aí, sabe, você esquece todos aqueles problemas que ocorreram na ida e, sabe, parece que foi mil maravilhas. Então é isso que o meu sonho primeiro é esse, laçar com meu pai e com meu filho. E o segundo é que a gente consiga continuar aproveitando esse lazer da melhor forma possível. Sensacional. Hoje eu tive o prazer, amigos Histórias de Laço, tivemos o prazer de conversar com o Noronha, com o José Rodrigues, o Noronha, e com o Alessandro, seu filho, para contar um pouco, bem pouco, da sua grande história no mundo do laço. A você que já se inscreveu no canal, muito obrigado. A você que não se inscreveu, se inscreve lá, dá uma força pra gente continue contando histórias de laço por esse país lindo que a gente ama. Curtam a nossa página no Instagram, curtam a nossa página no Facebook. E até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Leandro.